Não tem como, né? Quando a gente fala de relacionamento, de acerto no casamento, vocês acabam se tornando melhores pais porque vocês vão perceber que muitas vezes a origem disso está na sua infância, ou está na sua gestação, né? Enquanto você estava no útero da tua mãe, ou às vezes vem lá de trás, dos seus pais, dos seus avós. Então, ao mesmo tempo que aqui no canal você aprende como lidar melhor com o seu marido, ter uma melhor relação, viver melhor, construírem, planejarem juntos, você acaba aprendendo também como ser melhor mãe e melhor pai, porque você vai entender como não repetir as mesmas coisas que fizeram com você ou com seu marido. Então, um dos motivos que costuma fazer com que os maridos sejam críticos é que, normalmente, na infância, eles eram muito cobrados. Ou muito cobrados porque os pais cobravam muito ele, ou porque ele mesmo se cobrava. Aí talvez a pergunta seja assim, mas Sampa, o que faz ele mesmo se cobrar? Então vamos lá, vamos para os dois caminhos. Caminho número 1. O que faz com que este seu marido, quando era criança, se cobrava muito? Nos nossos vários vídeos que a gente tem no canal, que a gente fala sobre a gestação super bebê, né, da gestação consciente, de como o bebê praticamente sente tudo que a mãe sente e como isso impacta na formação dele, tanto na personalidade quanto na forma de ver o mundo, tem total relação com isso. Então, as pessoas que são muito críticas consigo mesmo, ou seja, que em algum momento da vida entenderam que era bom se cobrarem para poder serem melhor, eles entenderam nessa estratégia um caminho para serem mais reconhecidos pelos pais. Porque os pais, de um modo geral, eles gostam que os filhos atendam às suas expectativas. E o que é atender às expectativas? Isso, naturalmente, muda de família para família. Mas, de um modo geral, é que seja educado, que seja bonzinho, que vá bem na escola, que faça as coisas que o pai e a mãe pedem. E aí, os filhos, quer dizer, o filho que é assim, ele normalmente escolhe uma estratégia para ser reconhecido pelos pais, no qual ele resolve ser o bonzinho, no qual ele resolve ser o melhor filho para aquela família. Essa estratégia, onde ele resolve ser o melhor filho para aquela família, ela pode se potencializar ao longo do desenvolvimento dele até se tornar adulto. O que faz isso se potencializar? Né? E onde ele queira se cobrar mais e cada vez ser o melhor filho, né? Sabe assim, este garoto que atende às expectativas dos pais. Uma das coisas é esses pais, na forma como eles educam, por falta de informação, por falta de não saberem, eles negociam inconscientemente o amor deles para com tudo que este filho faz de bom. Por exemplo, filho, que bom que você fez isso, você é um ótimo menino, papai e mamãe te amam muito. Opa, se eu sou um ótimo menino, ela me ama muito. Se eu não sou um ótimo menino, ela não me ama. Então, dependendo do quanto ele é preenchido de emoção, ainda inconsciente, de amor ou não, ou seja, o quanto ele se sente amado sem ter consciência, pode ser que ele firme mais a estratégia de que vou ser um ótimo menino, vou ser um ótimo garoto. Ou seja, quanto menos ele se sente amado, mais ele vai se cobrar para ter o reconhecimento dos pais para se sentir amado. E assim ele desenvolve isso como estratégia. Né? Porque os pais, um dia, sem essa intenção, porque não tinha essa informação, trocavam amor, né, nas palavras e nos gestos, ou seja, na forma de demonstrar afeto, conforme este filho fazia coisas boas, fazia coisas certas, né, fazia coisas que o rotulava como um bom menino. Aí então o que acontece? Este filho, ele começa a agir assim, como sendo certinho, como sendo melhor. Então esse é um dos motivos. E por que eu estou mostrando isso? Para que você então, esposa, entenda que, olha, não é pessoal com você. Né? Este tipo de comportamento que o marido tem, na verdade, ele não gostaria de ter. Uma parte dele não quer te tratar assim, mas outra parte acaba sendo mais crítico com você. Então, para a gente entender melhor isso, vamos entender desde lá de trás, desde a infância, a estratégia que ele escolheu para ser quem ele é hoje e é este homem que você um dia se apaixonou e casou. Então, cenário 1, os pais trocavam amor, barganhavam amor pelo bom comportamento, eles não faziam isso por maldade, era como eles sabiam fazer, até porque provavelmente aprenderam assim também.
E isso incentivava esse filho a ser muito certinho, e ele se cobrava ser o mais certinho possível. E quanto mais ele não se sentisse chamado inconscientemente pelos pais, algo que já começou na gestação, ele mais tende a buscar ser o mais certinho. Segundo cenário, os pais não estão se dando bem. Tem um problema de relação entre os pais. E quando tem um problema de relação entre os pais, os filhos percebem. Por mais que os pais tentem esconder, né, o problema na relação, os filhos sentem, percebem. Eles podem não entender e normalmente eles interpretam tudo errado, mas eles sentem a dor, sentem que aquilo não está bem. E para piorar, eles além de sentirem que não está bem, eles se sentem frustrados e muitas vezes culpados. Por que frustrados e culpados? Porque eles querem fazer algo para melhorar a relação e eles não sabem o que fazer, gente. Até porque não tem nada que eles possam fazer. E se sentem culpados porque eles veem que a relação não melhora. Aí o que acontece? Este filho, imagine que este filho, não sei se é essa a história do seu marido ou não, mas este filho, ele é criado por pais que são assim, que a relação não estava boa, que brigavam muito, por N motivos. Às vezes a discussão podia ser por dificuldade financeira, era um casamento em crise. Olha só o que um casamento em crise faz com os filhos. Era um casamento em crise. Então, às vezes a crise podia ser por problemas financeiros, problemas de comunicação, ou porque às vezes teve infidelidade, por N motivos. Ou porque trabalhava demais, ou porque era ausente, ou porque, enfim. Aí este filho, ele percebe que sempre que ele é um bom menino, que ele faz certo, que ele vai bem na escola, que ele cuida da casa, que ele faz o que o pai pede, faz o que a mãe pede, eles sorriem, eles ficam felizes, né, momentaneamente. Aí ele fala, opa, acho que se eu fizer isso, eu posso salvar esse casamento. Gente, eu estou falando da estratégia da pessoa que escolhe ser um bom menino, um bom garoto. Então a gente tem a estratégia do menino rebelde, a gente tem N estratégias. Hoje o assunto é esse, deste rapaz que critica, deste homem que se tornou um homem, e hoje critica muito a esposa. E a esposa se sente incomodada por isso. Então estou falando na visão do que aconteceu com o marido, para que ele fosse assim.